Mas gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou muito bem, eu desejo que você que está aí assistindo este vídeo agora esteja muito bem também. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Paulo Marquezin, eu sou o fundador da Escola Brasileira de Neurolinguística Familiar e também o idealizador da sapiência, de todas as vertentes da sapiência Elan Vital. E neste momento nós daremos início à 10ª edição do quadro João Paulo Responde, com base na sapiência Elan Vital, que é justamente o meu trabalho. Eu trabalho com microfisioterapia em sessões individuais e sapiência Elan Vital em meus treinamentos. Para que você possa fazer uma pergunta que seja respondida aqui no quadro João Paulo Responde, você pode sempre ficar atento lá no meu Instagram às caixinhas de perguntas e respostas. Eu sempre seleciono perguntas que eu recebo lá no Instagram. Ou então você pode aqui no comentário deixar a sua pergunta. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva sem dó, ajude-me a crescer aqui no YouTube também. Estamos começando no YouTube, mas o conteúdo está muito bom. Fico muito feliz porque metade das pessoas que estão inscritas estão assistindo os vídeos e significa que os vídeos fazem diferença para a vida das pessoas, só que mais pessoas precisam saber disso. Então quando você se inscreve, quando você curte, quando você comenta este vídeo, você me ajuda a levar esse conteúdo, que é um conteúdo de utilidade pública para muitas pessoas. Não se esqueça também de ativar o sininho da notificação e de compartilhar esse conteúdo com seus amigos ou nas suas redes sociais. Vamos para a primeira pergunta do dia? Nessa 10ª semana do quadro João Paulo Responde, a primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte: João, como resolver a procrastinação? Antes de eu receber essa pergunta, eu tinha recebido uma outra pergunta que era a seguinte: qual a diferença entre procrastinação e preguiça? Aí eu respondi ela lá no Instagram, através de vídeos e através de textos, lá no story do Instagram mesmo, mas agora eu vou responder um pouquinho de novo aquilo que eu já tinha respondido no Instagram, e aí sim nós vamos falar sobre como resolver a procrastinação. O que você precisa fazer para parar de procrastinar. Então a diferença entre procrastinação e preguiça: a preguiça, ela tem mais a ver com uma falta de ânimo para você fazer tudo. Eu tenho preguiça de levantar, eu tenho preguiça de cozinhar, eu tenho preguiça de trabalhar. Eu coloco a soneca 10 vezes lá no meu despertador antes de eu levantar. Eu tenho preguiça de arrumar minha cama, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça para tudo. Já a procrastinação, nós podemos dizer que a procrastinação é mais direcionada para alguma coisa. Ela não é igual à preguiça, mas para popularizar, para ficar mais fácil de explicar, a procrastinação é uma preguiça para algo específico. Para todo o resto da minha vida eu faço tudo que eu preciso. Para ir para academia eu vou feliz, para acordar de manhã eu vou feliz, mas para fazer um treinamento que pode melhorar meu relacionamento amoroso eu procrastino. Eu invento outra coisa. Aí eu falo pro João, né, no caso, eu não vou fazer treinamento vital porque eu não tenho dinheiro. Mas na verdade não é porque você não tem dinheiro, porque você com facilidade vai lá e compra uma calça nova, com facilidade compra um celular. Entende? Então procrastinar é você adiar a solução de algo que você precisa adiar, não por preguiça. A procrastinação, ela é específica para algo na sua vida, para algum setor da sua vida, para uma identidade. O que leva à procrastinação é um erro na construção psicológica da identidade que está procrastinando. Vamos dar um exemplo. O que seria procrastinar? Procrastinar é você adiar a solução de algo que você quer, e muitas vezes quando eu estou procrastinando eu encontro outras coisas para fazer no lugar daquilo que eu preciso fazer. E por que eu não faço aquilo que eu preciso fazer? Porque existe alguma dificuldade na estrutura psíquica da identidade em questão. Já eu falo sobre a questão da identidade. Então, por exemplo, você precisa entregar uma apresentação de slides de um projeto novo para a sua equipe lá no seu trabalho. Você sabe que você precisa, você sabe que você vai ter vantagem, você sabe que que isso vai fazer diferença para a equipe, mas na hora de fazer aquilo, você decide limpar a casa. Na hora de fazer aquilo, você decide assistir um vídeo do seu guru na internet. Na hora de fazer aquilo, você decide lavar o seu carro, cuidar do seu filho, ajudar seu filho a fazer tarefa. Ou seja, você não tem preguiça para as outras coisas. Você, inclusive, naquela hora que você deveria estar fazendo aquilo que serve à identidade, no caso, você está fazendo muitas outras coisas. Já na preguiça você não iria nem fazer o trabalho, não iria nem brincar com seu filho, nem limpar a casa, você não iria fazer nada. Então a preguiça é algo mais generalizado. A procrastinação é algo mais focado
para a questão da identidade em questão. Então nós sempre precisamos perguntar: quem em mim procrastina? Isso já é algo muito importante, porque se eu souber que não sou eu inteiro que procrastino, é uma parte minha que procrastina, eu já fico um pouco mais leve. A energia que se forma porque eu procrastino é uma energia mais centralizada para um setor só, e o resto dos setores a energia está fluindo. Porque na verdade nós não somos as nossas identidades, nós vestimos as nossas identidades para resolver uma demanda relacional que nós temos. Então, quem procrastina em mim? Quem procrastina em mim é uma identidade, não sou eu inteiro. Eu inteiro, meu eu interior é luz, é benevolência, é sabedoria, é união com o todo, é bem-aventurança. Eu sou o co-criador do todo. Eu me unifico com o todo para ser quem eu sou. E eu visto as minhas identidades. E o que seriam as identidades? Pai, marido, filho, professor. Então o meu fluxo de pensamento, ele muda conforme a identidade que eu estou usando no momento. Agora eu estou aqui dando essa aula para vocês, explicando isso para você. Então o meu fluxo de pensamento e a minha forma de agir é uma forma de um professor, de um líder, de alguém do expert no assunto. Agora, se a pessoa que limpa a minha casa viesse aqui perguntar algo sobre onde está o produto de limpeza, ou se eu já comprei algo que ela precisa para limpar a casa, eu sairia da identidade professor e iria para a identidade dono da casa. E ali eu tenho outras demandas relacionais e por isso eu me comporto de uma maneira diferente. Então as nossas identidades, elas servem para atender demanda relacional. A demanda relacional do filho, a demanda relacional do aluno, a demanda relacional do cliente. O comportamento que eu tenho em cada identidade é um veículo comportamental que me ajuda a atender às necessidades daquela demanda relacional. Então eu, João, sou um ser de luz. Eu sou um ser completo. Eu sou um ser benevolente. Eu sou expansão. Eu sou consciência. Eu sou a pureza. Eu sou quem eu sou. Isso eu sou. E eu me visto de professor para dar aula para vocês. Eu me visto de dono de casa para ajudar a pessoa que trabalha aqui em casa. Eu me visto de tio quando os meus sobrinhos vêm aqui. Para quê? Para atender uma demanda relacional. E as demandas relacionais normalmente atendem a uma necessidade, uma ou mais necessidade da mente humana. Quais são as necessidades? Certeza, variedade, significância, conexão e amor. As 4 primeiras necessidades são necessidades do ego. Muito bem. Então, quando que eu procrastino? Quando existe uma regra, uma crença, um aprendizado, um trauma na identidade que está atendendo aquela demanda relacional. Então vamos supor, por exemplo, no caso da apresentação de slides para minha equipe. Vamos supor que as últimas 5 apresentações de slides da minha equipe que eu fiz deram errada. Então eu tenho um aprendizado que eu não sei fazer, ou que vai dar errado, eu tenho uma experiência de que vai dar errado, ou que foi muito ruim. Então se eu não resolvo esse trauma, esse conflito de que nas outras vezes as minhas apresentações foram ruins, ou não deram o resultado que eu quero que dê, eu vou procrastinar. Eu vou encontrar outras coisas para fazer naquele momento. Por isso que é tão difícil, por exemplo, as pessoas virem fazer o inevitável. Eu compreendo isso. Porque muitas vezes elas já tentaram resolver as questões delas de tanta maneira que elas evitam ir de encontro com a solução, de medo de bater na cara de novo. E aí, claro que lá na hora da gente vender, a gente resolve esse tipo de objeção, né? Às vezes são crenças que vêm lá dos meus pais, avós, dos avós. Então eu procrastino porque existe uma dificuldade na estrutura psíquica da identidade em questão que está servindo aquela demanda relacional da qual eu procrastino para servir, para resolver. Aí é interessante que muitas vezes as identidades que nós vestimos para resolver as demandas relacionais, elas vêm pré-programadas com aquilo que não é a gente, com aquilo que não é a nossa essência, aquilo que a gente nasceu para ser. Isso também faz com que eu procrastine. Então, por exemplo, você nasceu luz, você nasceu sabedoria, você nasceu essência, você tem uma essência. Aquilo que você vive na sua religião não é você, é aquilo que te ensinaram. Aquilo que você vive como advogado não é você, é aquilo que te ensinaram. Então eu também procrastino quando aquilo que me ensinaram sobre a forma que a minha identidade deve se comportar, está se comportando, né?
não está de acordo com a minha essência. Então uma forma de você parar de procrastinar é você se perguntar: quem sou eu? E aí a resposta é: eu sou essência, eu sou paz, eu sou amor. E você, nas suas identidades, tentar resolver as demandas relacionais com base em quem é você. Você veste a sua identidade de advogado com o amor que existe dentro de você. Você veste a identidade de pai com o amor, com a sabedoria, com a essência que existe dentro de você. Quando eu consigo pôr a minha essência na minha identidade, nas minhas identidades, lembrando que as identidades, que eu não sou as minhas identidades, eu sou a minha essência. Então as identidades servem a demandas relacionais. Então quando eu respondo às demandas relacionais vestindo as minhas identidades com a minha essência, dificilmente eu procrastino. Então quando vai contra a minha essência, contra os meus valores primordiais, eu procrastino também. Então você vai conseguir parar de procrastinar quando você levantar de manhã e afirmar o seguinte: quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei começa a partir de agora. Até já dei essa dica, mas com outros motivos aqui no João Paulo Responde. E aí você vai falar, vai falar da sua essência. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou benevolência, eu sou paz, eu sou tranquilidade, eu sou a união com todo, eu sou o amor de Deus fluindo em mim através de mim. Quando você pensa isso logo ao amanhecer, o primeiro pensamento que você tem ao amanhecer é a frequência de pensamento e a frequência vibracional daquilo que você vai atrair durante o dia. É basicamente como você vai se comportar durante o dia. Então, se você lembrar de manhã que você é alegria, que você é paz, que você é amor, quando você veste aquela identidade, daquela demanda relacional em questão da qual você está procrastinando, você vai vesti-la com alegria, com amor, com sabedoria, com união com o todo. Então essa é a dica. Comece de manhã falando quem você verdadeiramente é. E ao vestir a identidade, vista com quem você verdadeiramente é. E resolva aquela questão da forma que você verdadeiramente é. E aí dificilmente você vai procrastinar. Resumindo então, quando eu consigo viver a minha essência do meu mundo interno, de quem eu sou, eu consigo não procrastinar. Então o meu mundo externo funciona. E aí muitas vezes, para que eu possa viver a minha verdade interna, eu preciso curar minhas dores. Por quê? Porque muitas vezes eu acho que o mundo é aquilo que na verdade é a verdade externa. E muitas vezes eu me conecto com aquilo que me ensinaram que é o mundo. Quando eu me conecto com o meu eu consigo viver a minha verdade interna e aí eu consigo aplicá-la em todos os setores da minha vida. Para isso eu preciso de coragem, para isso eu preciso de amplitude, para isso eu preciso me sentir significante. Tudo isso vem do meu sistema familiar. Por isso que lá no Love Vital, por exemplo, e na Sapiência Love Vital, quem já me acompanha aqui nesses 2, 3 meses que eu estou fazendo o João Paulo Responde, sabe que eu falo bastante de sistema familiar. Por quê? Porque quando eu estou de bem comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, com o meu passado, eu consigo viver minha verdade. Se eu consigo viver minha verdade, eu consigo aplicá-las nas minhas identidades. Que não sou eu, a minha identidade é a minha verdade, que não sou eu. Quem eu sou são as minhas verdades pessoais, são a minha essência. As minhas identidades servem às demandas relacionais, mas aí eu consigo viver minhas identidades com paz, com amor e faço as coisas acontecerem na minha vida. E a segunda pergunta que eu recebi nessa 10ª edição do quadro João Paulo Responde, ela diz respeito às acnes. Então vamos para a pergunta. Inflamação na pele do rosto, muitas espinhas recorrentes há mais de 6 meses que não passam mesmo com o tratamento. E muitas vezes até piora, né, gente? Às vezes, até eu como profissional de saúde, eu mesmo não trabalho, mas eu vejo alguns profissionais de saúde frustrados. Por que às vezes a gente faz o tratamento certo, eu mesmo lá na fisioterapia, então, já que eu sou fisioterapeuta, a gente fazia os movimentos certos, fazia a eletroterapia e o paciente não melhora? Porque existe um conflito relacionado a isso. Então, na nova medicina germânica ou na medicina Heilkund, o Dr. Haber, ele afirmava que toda doença ou toda reação do corpo tinha a ver com algo que emocionalmente não conseguia resolver. Algo emocional que causou um conflito biológico. E quando nós temos um conflito biológico, e a gente não consegue resolver de uma forma consciente, subconsciente, inconsciente, então, como última tentativa, o corpo se adapta para que eu possa resolver o conflito. E no caso das espinhas, muitas vezes o medicamento piora o conflito. E por isso que muitas vezes o paciente não tem resultado, mesmo fazendo aí um tratamento bem profundo em relação às espinhas. A acne, ela afeta os folículos polissebáceos, que seria o folículo piloso e as glândulas sebáceas. Os folículos são derivados aí do tecido ectodérmico e mesodérmico, tendo como principal função, né, de revestir
proteger e produzir sebo. E aí, para a gente entender toda doença, assim, para que a gente possa entender a questão da acne, nós precisamos perguntar: por que o meu rosto gostaria de produzir mais sebo? Por que o meu rosto gostaria de ter uma pele mais espessa, já que a inflamação da espinha depois gera uma pele mais espessa, parece uma pele cheia de escama? Por que meu corpo faria isso comigo? Para me proteger, já que a função do tecido é proteção, para me proteger de uma possível humilhação, para me proteger de rumores daquilo que pensam de mim. Então, por que o adolescente, na fase da adolescência, ele produz mais acne? Normalmente, para a medicina alopática, ela não tem um motivo específico. Eles relacionam à genética, relacionam aos hormônios. Mas por que todo adolescente, na fase da adolescência, tem uma diferenciação nos hormônios e nem todos têm espinhas? Perceba que os adolescentes mais seguros de si, os que mais se amam, os que já vivem a sua verdade interna sem se preocupar com o mundo interno, com o que vão pensar deles, normalmente eles não têm espinhas. Então a espinha, ela tem a ver com uma insegurança no sentido do que vão pensar de mim. E na adolescência, o adolescente ele está procurando encontrar o seu lugar, ele está procurando ser aceito, ele está procurando encontrar a sua tribo e pertencer à sua tribo. Então, quando ele se sente humilhado porque alguém aponta para ele, porque alguém tira sarro dele, porque ele não se sente aceito, para se proteger daquela humilhação, a pele faz uma reação que deixa a pele grossa, que faz uma camada de proteção para que biologicamente eu resista ao ataque. Então, sempre quando eu me sinto atacado, humilhado, quando eu tenho contato com algo indesejado, algo que atente à minha integridade, que pode ser algo físico, algo moral, algo intelectual, pode ser uma âncora do passado. Então, por que o adulto do nada começa a ter espinhas, né? Basicamente porque ele está ancorando em algum momento, alguma coisa na vida dele onde ele se sentiu humilhado, onde ele teve um contato indesejado, onde havia rumores sobre o que as pessoas estavam falando dele. E por que quanto mais eu me preocupo com a espinha, pior ela fica? Porque se eu olho para a espinha e eu não quero mais ter contato com ela, o corpo vai produzir mais sebo ainda para que eu possa me esconder daquilo, para que eu possa me proteger do ataque que eu sinto quando eu me olho no espelho. Se eu sinto que as espinhas estão me atacando, eu vou ter mais espinha ainda para me proteger do ataque. Então eu preciso resolver essa questão de o porquê que eu me sinto humilhado, o porquê que eu me sinto atacado, o porquê que aquilo que as pessoas pensam sobre mim impacta na minha vida. Ou seja, eu preciso viver mais a minha verdade interna. E eu sempre digo, quando o meu interno emocional está bem, o meu externo funciona. Então a acne nada mais é do que uma tentativa do seu corpo de ajudar você a se proteger do ataque, dos rumores. Na adolescência, dos rumores daquilo que estão falando de mim. Eu tenho dúvidas sobre o meu corpo na adolescência, isso é ataque. Eu não consigo encontrar o meu lugar, eu tenho vergonha. Às vezes na adolescência a pessoa está com o braço grande, com a orelha aqui embaixo, com o rosto pequeno, com o nariz grande, com a cara deformada, porque lá com 13 anos de idade, né, a gente não é tão lindo assim. E a pessoa ela tem vergonha disso. Ela começa a viver a sexualidade dela e o menino quer ter contato com aquela namoradinha, mas a namoradinha, ele tem medo do que a namoradinha vai pensar dele. Ele tem medo do que os amigos vão pensar dele sobre a sexualidade dele, sobre as dúvidas de adolescente. Então o adolescente, enquanto ele não encontra o lugar dele, ele tende a ter espinhas. Agora o adolescente que já encontrou, que é seguro de si, né? Isso vem muito dos pais, de como os pais educaram. Entende? Das crenças, das regras, não só de como os pais educaram, porque às vezes os pais fizeram o melhor que puderam, mas tem muito a ver com a segurança. Quando eu me sinto seguro de mim, não importa o que as pessoas vão me falar, não importa o que as pessoas falam de mim, então eu não preciso me proteger biologicamente. Lembrando que então a espinha ela é o resultado de um conflito biológico, ela é a solução para um conflito biológico, onde eu quero me esconder, onde eu quero me proteger de um ataque que vem. Sempre quando eu me sinto atacado, eu tendo a ter essas inflamações que deixam a minha pele mais grossa. Esse sebo impede que o ataque venha em direção a mim, faz com que eu me esconda. Então quando eu preciso me esconder, eu tenho espinha. Eu preciso resolver o conflito de insegurança aí dos rumores. Normalmente no rosto e na parte da frente do corpo tem a ver com aquilo que eu sei que está acontecendo, com ataques que eu vejo, tá? E normalmente quem tem espinha nas costas é com rumores, é aquilo que eu acredito que os outros vão falar de mim. Então eu penso que os outros podem estar magoados comigo, eu penso que os outros tiram sarro de mim, eu penso que aquilo que eu penso de ruim que os outros podem pensar de mim, normalmente eu vou ter espinha nas costas. Aquilo que eu vejo que é real,
normalmente tem a ver com espinha e com reação de frente do meu corpo. Aí no rosto, o adolescente se olha no espelho e fala: meu Deus, eu estou horrível. Então ele vê aquela imagem como um ataque, então ele quer se esconder mais ainda daquilo que envergonha ele, que é a espinha. Então se ele vai buscar um medicamento alopático, por que não dá certo? Porque ele vai desesperadamente para resolver a espinha, porque ele está com vergonha dele mesmo. E quando eu estou com vergonha de mim mesmo, eu preciso me esconder de mim mesmo. Interessante, né? Então precisamos tornar esses adolescentes e esses adultos mais seguros de si. Precisamos aprender a viver a nossa verdade interna. Pergunta número 3 dessa 10ª semana do quadro João Paulo Responde é a seguinte: podemos resolver nossos conflitos em nossos sonhos? Podemos ter acesso à solução. Podemos acordar e assinar embaixo que aquilo é a solução. Assim como não existe constelação mágica, como não existe hipnose mágica, como não existe microfisioterapia mágica, não existe sonho mágico. Nós podemos, ao ir dormir, comandar ao nosso eu superior. O nosso eu superior é a parte da nossa mente que não está no cérebro, é a parte da nossa mente espiritual, a parte da nossa mente que é a alma, que se conecta com a centelha divina. É a nossa centelha divina, é a nossa parte da centelha divina que se conecta com o todo. Então, se eu tenho um problema aí antes de dormir, eu falo assim: meu eu superior, ou eu peço ao meu eu superior que durante o meu sono ele me conecte com aquilo que é necessário para eu resolver essa questão. Sem humilhação, sem mimizeira. Se você fala assim: meu Deus, eu estou sofrendo, meu eu superior, por que você não me conecta com aquilo que eu quero? Tudo que você sente, o seu eu superior vai te conectar. Então, você sentiu mimizeira, você vai ter mimizeira. Então, beleza, se tem um conflito, eu tenho um problema no meu relacionamento, você vai falar: sim, eu tenho um problema no meu relacionamento, eu aceito, eu vou aprender algo com isso, e agora eu ordeno, eu comando ao meu eu superior que durante o meu sono ele me conecte com aquilo que eu preciso aprender, com aquilo que eu preciso fazer para resolver os meus problemas. E aí pode ser que você sonhe com isso de noite. Muitas vezes você sonha sem nem falar, né? Você pensou o dia inteiro na solução, não encontrou, e é normal você encontrar no sonho. Por quê? Porque durante o dia a gente fala que você está no seu sistema de luta e fuga, e durante a noite você desliga o sistema de luta e fuga e vai para o seu subconsciente. No seu subconsciente tem soluções, no seu inconsciente tem soluções que vieram das últimas 7 gerações. Então é normal muitas vezes a pessoa dormir e acordar com a solução do problema, dormir estressado e acordar bem, dormir magoado e acordar com a solução da mágoa. Por quê? Porque durante a noite a nossa mente trabalhou nisso, e pode ser que a solução para isso aconteça no sonho, sim. Porém, se você pensar assim: eu quero sonhar com algo bom, isso já é a solução, você não é dessa forma que funciona. Tá? Então você pode pedir para sua mente encontrar aquilo, e aí quando ela encontrou que você precisa perdoar seu pai, e aí você vai lá e perdoa seu pai. Se você na sua mente sonhou que você precisa mudar algo lá no seu emprego, então você vai lá e muda. Não é o sonho que resolve, é a ação que resolve. O sonho ele te conecta com a possibilidade, você ainda precisa agir. Tá? Se no seu sonho você sonhou que pessoas te perdoaram, que pessoas liberaram você, então você se conectou com o eu superior das pessoas em questão. Vamos supor que tem uma briga de família, que tem uma treta aí do passado, né? E você sonhou que as pessoas te perdoaram. Ok, tá? Você pode colocar isso no seu coração. E aí quando você acorda, você fala: eu tomo minha parcela de responsabilidade, deixo a outra com ela e me sinto livre. Então você assina embaixo. Tá? Você pode também falar, né? Algum tempo atrás eu tive alguma dificuldade com algumas pessoas e eu sempre falava para o meu eu superior: durante a noite, encontre o eu superior daquela pessoa e mostre para o eu superior daquela pessoa a minha intenção, o quanto eu quis resolver. Pode ser que para a mente consciente daquela pessoa aquilo que eu fiz não foi legal, mas aquilo que eu tentei fazer com a minha essência, que é quem sou eu de verdade, era para resolver o conflito. E aí, o que aconteceu? Eu fiz isso 1, 2, 3 noites, 5 noites, 1 mês, e hoje quando eu lembro dessa pessoa, eu já não fico mais preocupado com a mágoa que ela pode ter em relação a mim. Por quê? Porque eu já informei isso num nível energético. Se a pessoa lá ainda está na mente e não acessou isso, o problema é dela. Mas o meu eu superior e o eu superior da pessoa já está ok. Eu já consegui me comunicar com ela. Então, se no seu sonho aparece que a pessoa te perdoou, por exemplo, eu não sei se ela te perdoou, porque às vezes ela pode estar na mente, mas o eu superior dela se encontrou com o seu eu superior durante a noite, sim.
Tá? O que eu posso dizer para você é que eu não tenho tanto conhecimento nessa questão do significado dos sonhos. O conhecimento que eu tenho é que o meu eu superior me conecta com aquilo que eu preciso para resolver minhas questões. Então, se você der a ordem para o seu eu superior, eu tenho uma reunião amanhã, que eu quero muito fechar um negócio. Então, de noite, eu mentalizo como eu quero fechar o negócio, como deve ser a reunião, e aí eu falo para o meu eu superior ir lá na casa do eu superior das outras pessoas e já falar do projeto durante o sono. Isso dá muito certo. Normalmente, a reunião no dia seguinte, ela acontece de uma forma muito mais ecológica. E a quarta pergunta que eu recebi essa semana é a seguinte: por que sinto tanta tristeza? Normalmente nós ficamos tristes quando nós não temos a necessidade de significância atendida, né? E quando que a gente não tem a necessidade de significância atendida? Quando nós estamos desconectados com a nossa realidade. Quando nós achamos que a realidade são as sombras que a gente vê no nosso mundo externo. Então, a dica que eu dou para você é que você está muito na mente, muito naquilo que você acredita que deveria ser. Você viveu em ambientes onde você viu comportamentos e adquiriu conhecimento e talvez você ache que a vida são somente aqueles conhecimentos, somente aquilo que ensinaram para você que é o certo ou errado, que é o bom ou o ruim. Talvez você acredite que você só vai significar algo para alguém se você fizer aquilo que as suas identidades acreditam que elas precisam fazer para que você tenha significância. Tente se voltar mais para a sua alma, para o seu eu interior, para a sua essência. Quando você vive o seu mundo externo com base naquilo que tem na sua essência, você não fica triste. Sempre quando eu me distancio da minha essência, eu acabo ficando triste, eu acabo me desconectando comigo mesmo, né? Então você precisa se conectar com aquilo que verdadeiramente é, e aquilo que verdadeiramente você é a sua essência. Então, para isso, você precisa sair do foco dos seus resultados, sair do foco daquilo que você acha que é você, que é o seu mundo externo, ou seja, eu tenho que ter um relacionamento de tal forma, eu tenho que atingir tal meta no trabalho, porque se você pensa nisso e por algum motivo isso não está dando certo, já vou explicar por que não está dando certo, você acaba ficando triste, você se desconecta da força que os resultados que você está tendo te dão e se desconecta da sua essência e vive somente olhando para as sombras daquilo que é real e não olhando para aquilo que é real. Então você precisa fazer uma viagem rumo ao seu interior e buscar na sua essência a felicidade. É ser feliz com aquilo que é, com aquilo que acontece. Afinal de contas, quando eu estou feliz, a vida flui, né? Então eu sugiro que você conduza a sua vida para você ajudar as pessoas. Isso vai te deixar feliz. Que você olhe para o tanto que você já fez diferença na vida dos outros. Isso vai te deixar feliz. Saia do ego. Você não precisa fazer coisas para as pessoas te verem. Você não precisa fazer coisas para ter significância. A significância, ela vem de dentro. De você olhar para aquilo que você já fez e falar: nossa, eu fui foda aqui. Aqui eu já fiz muita coisa boa. Quando você só olha para aquilo que não deu certo, realmente você perde significância. Quando você perde significância, essa tristeza acaba te batendo. Então, se condiciona a olhar com amor para as pessoas, para aquilo que você já fez, para você mesmo. Não fique no passado se lamentando daquilo que deu errado. Olhe para o passado e a referência do passado, ela deve ser as coisas boas que você já fez. Quantas pessoas você já ajudou, o quanto de diferença você está fazendo. Olhe para as coisas que você já é boa, enquanto você busca melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então eu sou grato àquilo que eu já tenho, àquilo que eu já fiz, enquanto eu busco aquilo que eu ainda não tenho. Não fique remoendo o passado. Aliás, você precisa se resolver com o seu passado. Mas para se resolver com o seu passado, você precisa entrar em contato aí com a sua essência. Viva no presente. No presente eu não tenho problema. Essa tristeza que você sente, ela tem a ver com algo do passado ou com você estar no futuro. Então, no momento presente você não tem nenhum problema. Se você olhar para o seu passado e ver, como eu já disse, aquilo que você já fez de bom, você já fica alegre. E aí a sua vibração muda e você atrai tudo isso. Você precisa encontrar dentro de você, da sua essência, o quanto você é boa, independente do que os outros vão pensar. E essa desconexão que você tem com a realidade, porque talvez você vive na sombra, porque talvez você se importa mais com o que deu errado na sua vida do que aquilo que deu certo, leva a essa perda de significância. E essa perda de significância das coisas não darem certo na sua vida, muitas vezes tem a ver com um corte no fluxo de força que vem do seu sistema familiar.
Então em algum momento a força não chegou para você. Porque para eu ter resultado, eu preciso de certeza. Certeza é uma necessidade humana. O que é certeza? É a certeza que eu vou ter um lar, a certeza que eu sou bom, a certeza que eu vou ter um emprego, a certeza que eu vou ter dinheiro. É eu me desafiar com a certeza de que as coisas vão dar certo, mesmo se estão dando errado. Eu olho para o futuro com a certeza que as coisas vão dar certo. E não eu olho para o futuro com referência no meu passado que deu errado com a certeza que as coisas vão dar errado. Assim eu fico triste. Quando eu olho para o futuro e tenho essa certeza, e essa certeza, esse foco de olhar para o futuro, vem do Pai. Então talvez ouve, se você não tem a certeza do futuro, de que você é boa para realizar o futuro, bem provavelmente você tem alguma questão com o Pai. Também vem de variedade, ou seja, você ampliar a sua visão e buscar o novo, se permitir encontrar o novo e escolher algo novo para viver o novo com a certeza, com o foco. E essa variedade vem da mãe. Então, quando eu tenho certeza e quando eu me abro para o novo, ou quando eu deixo o velho ir para me abrir para o novo, mas eu preciso querer me abrir para o novo, então eu consigo servir, eu consigo prosperar, as coisas começam a dar certo na minha vida. Aí, aquele sentimento de eu estar foda, de eu ser foda, de eu ser bom, acontece. Então, não tem como, aí eu consigo viver conexão e amor, que é uma outra necessidade humana. Então, eu preciso trabalhar o meu foco, a minha certeza, e para eu ter certeza, hoje, no seu caso, que você está triste, você precisa se desligar do antigo e se abrir para o novo. E aí, com o novo, você aprende a viver certeza. Se você tem certeza, se você se abre para o novo, com esse novo, você acaba tendo resultado. Se você tem resultado, você não tem tristeza. Se você se acha fora, você não tem tristeza. E quando você não tem tristeza e tem resultado, você consegue servir ao outro. Então você consegue servir no seu relacionamento, você consegue servir os seus filhos. E aí você acaba se sentindo mais foda ainda. E quando você já serviu ao outro, você pode usar aquilo que transborda dessa significância que você tem para servir o mundo. Por isso, novamente, o foco não está em você, o foco está em servir o mundo. Quanto mais eu sirvo o mundo, mais significante eu sou para mim mesmo e para as pessoas. Mas pense em você, mais eu percebo o bem que eu causei. E quanto mais eu percebo o bem que eu causei, mais eu consigo servir, mais feliz eu fico. Então essa significância que gera a alegria, que gera a felicidade, vem do servir. Mas para servir você precisa talvez se reconectar aí com a energia masculina e com a energia feminina, que vem do seu sistema familiar. Não necessariamente do seu pai e da sua mãe, de todo o sistema familiar. Mas João, como que eu religo essa energia para que eu possa ter foco e para que eu possa ter amplitude, para que eu possa gerar um resultado, daí eu me sinto foda e eu não tenho mais tristeza? É simples. Simplesmente olho para os seus antepassados e recebo energia. Mas eu não consigo, eu tenho raiva deles, eu tenho mágoa, meu pai foi um fracasso. Não tem a ver com o que seu pai fez. Não tem a ver com o que aconteceu no passado. Tem a ver com você dizer sim para o que aconteceu no passado. Então você se desliga das histórias e dos comportamentos e do destino dos seus antepassados e olhe para eles e receba a força deles. Como uma criança recebe a força do pai. A criança ama o pai e a mãe independente de quem é o pai e a mãe. É quase um amor de cachorrinho. A criança apanha e volta e chora no colo da mãe muitas vezes, né? Quando a gente era criança, a gente fazia isso. Então é você olhar para os antepassados e dizer sim e receber a força deles. Esquece as histórias, esquece o comportamento. Então você vai conseguir ter energia para dar força para aquilo que você quer fazer na vida. Então você vai conseguir se conectar com a amplitude necessária para você fazer uma escolha assertiva. E se você tem energia e tem amplitude, se abre para o novo, você realiza. Se você realiza, não tem incerteza. Se não tem certeza, a vida flui. Aí você tem significância, a vida flui e você vive feliz. Ok? E essa foi a 10ª edição do quadro João Paulo Responde. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Se você tiver alguma pergunta, pode comentar aqui nos comentários ou me perguntar lá no meu Instagram. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo, porque assim você ajuda eu a ser mais visto na internet, porque eu ainda preciso disso, né? Estou começando a aparecer na internet. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like aí, porque isso me ajuda muito. E se ainda não é inscrito, agora não deixe de se inscrever e acionar o sininho das notificações. Esse quadro chegou na 10ª edição, foi feito com muito amor, com amor e por amor por mim, uma alma humana que está sempre em crescimento, tá? Então eu sempre busco me melhorar, feito para outras almas humanas. Então eu quero dizer que eu sei que eu não sou perfeito, que nem tudo que eu falei aqui é a única verdade do mundo, mas eu busco me melhorar sempre.
Por quê? Porque, como eu disse na última resposta, eu tenho certeza, eu tenho amplitude, então os meus resultados estão sendo cada vez melhores para mim e com isso eu quero servir a você. Um forte abraço para vocês e até mais!